Chegou agora, rola a iniciativa então. Hoje eu vou falar aqui de uma subclasse do Ranger, ou Patrulheiro, ou Guardião, como você preferir. O Feywander. Achei uma tradução, mas eu não usaria ela, tá bom? É o Selvagem da Fada. Eu achei uma tradução que, pelo amor de Deus, né? Quem que vai levar a sério o cara que fala que é o Selvagem da Fada? Não dá, né? São duas palavras que não combinam muito pra botar medo no coração dos outros, né? Então, a gente vai manter aí o Feywander. É uma classe bem bacana, apesar aí da brincadeira. Eu tenho certeza que vocês vão gostar aí do que a gente tem pra falar aí pro seu novo... para essa subclasse aí do Ranger. Bom, antes de falar dos poderes aí dele, vamos contar um pouquinho como que surgiu isso aí. Então, provavelmente você foi um personagem que entrou numa poça e saiu no mundo férrico, no mundo das fadas. Lá tudo é mágico, tudo funciona diferente e com isso você se tornou aí um protetor desse reino, por assim dizer aí. Então você consegue somar os seus poderes de Ranger, patrulheiro, trazendo um pouco da essência aí férrica dentro da sua classe. É uma classe bem versátil, que tem aí um poder de ataque bom, não chega ao nível das subclasses mais fortes do Ranger, mas ela consegue acompanhar. Ele possui defesas mentais muito boas e ele é extremamente diplomático. Então ele pode funcionar muito bem, no caso você não tendo um bardo ou algo assim, ser um personagem aí que possa fazer essa parte diplomática do grupo. Como que você pode ter ido parar no Reino Férrico? É de várias maneiras. Portais podem ser, como eu falei, até numa poça de água, de repente você cai e sai lá no reino. Você entra num arbusto, numa parede de plantas e quando você sai do outro lado você está no Reino Férrico. Vamos colocar assim o guarda-roupa, por exemplo, das Crônicas de Nárnia, seria mais ou menos ali, né? No caso um objeto dentro da casa, mas seria uma ideia mais ou menos nesse estilo, onde você entra por um lugar e sai já lá no reino dela. É uma pergunta que todo mundo faz quando eu estou fazendo vídeo dessas subclasses, aonde que eu encontro isso? Bom, essa subclasse aparece no livro, no Caldeirão de Tasha. Então ela vem junto com esse livro, é uma das subclasses que são apresentadas para nós nesse livro aí da Tasha. Bom, eu vou falar dos poderes dele agora, mas também depois eu vou dar algumas dicas aí que a gente tem para você montar o seu personagem, para você não ficar tão perdido. Bom, você vai poder pegar a subclasse a partir do 3º nível, como todos os outros que já tem até no livro básico. O primeiro poder que você recebe no 3º nível é Golpe Terrível. O que ele faz? Você tem uma ligação com o Reino das Fadas, você possui uma energia mágica dentro de você. Uma vez por turno, você pode usar essa energia que você possui para aumentar um pouco o dano do seu ataque. O aumento de dano é um aumento de dano psíquico, que você vai ter mais 1 de 4 de dano uma vez por turno, tá bom? E no 11º nível ele aumenta para 1 de 6. Existem algumas classes que têm um poder um pouco melhor, mas essa já consegue dar uma ajuda no seu ataque. E o mais importante, ele não é igual a marca do caçador ou marca da presa, né? Que você precisa manter, de repente, uma concentração. Lembrando que na 5ª edição ela é uma magia do Ranger. Então, nesse caso, você não precisa manter a concentração. E você poderia ainda usar a marca da presa. Então, veja que você poderia subir o seu dano razoavelmente bem. No 3º nível, você ainda também vai ganhar acesso a magias férricas, né? A mágica de Feywander, por assim dizer, que é o nome do poder. Você vai ter acesso a 5 magias, conforme você subir de nível, não é logo de cara no 3º nível você ganha 5, que são ligados a encantamento e movimentação, que basicamente são a parte mágica aí de qualquer fada, sátiro, coisas desse tipo. Normalmente ele é aquele cara que some, aparece em outro lugar, ou que solta encantamentos, pode causar medo, também faz parte, aí tudo depende um pouquinho. Aí você vai escolher essas magias conforme a tabela for liberando para você estar subindo. E ainda no 3º nível você ganha 3 poderes, veja só, você ganha o glamour sobrenatural, ou um carisma sobrenatural também, poderia ser de repente uma tradução, algo desse tipo, mas no caso aí a tradução oficial é glamour sobrenatural.
O que você faz? Você vai ser treinado, ou seja, você vai ter proficiência em uma das perícias que você escolhe, que pode ser enganação, performance ou persuasão. E além disso, para qualquer outro teste de carisma que você for fazer, você soma mais o bônus da sabedoria. Ou seja, nessas perícias que você for proficiente, que for baseado de repente em carisma, você vai ter aí um poder bem alto, uma porcentagem bem alta de ser muito bem sucedido. Então você realmente fica sendo a pessoa diplomática da história. A parte dos atributos, talvez você esteja ficando um pouco confuso, porque o Ranger já tem que dar atenção para vários atributos, né? Então eu vou procurar esclarecer para vocês um pouquinho por onde você pode seguir, porque senão começa a ficar difícil você ter tantos números altos de repente para distribuir. No 7º nível você vai receber torção sedutora. O que é isso? Você vai ter resistência, vai ter vantagem nos testes de resistência contra encantamentos e amedrontamentos. Então qualquer magia que possa causar isso em você, você tem vantagem nos seus testes de resistência. Além disso, existe um outro poder muito interessante de que se qualquer inimigo seu usar em um aliado, né, lógico, até 36 metros de distância de você, uma desses tipos de magia, e esse alvo conseguir resistir, você pode redirecionar essa energia para um outro alvo. E aí ele vai ter que fazer um teste de resistência com o seu CD, que provavelmente pode ser mais alto que o do inimigo. Então veja que você pode redirecionar para o seu inimigo ou para algum dos aliados do seu inimigo ou coisa desse tipo, quando o seu aliado conseguir resistir a isso. Você literalmente vai usar a magia dele contra ele mesmo. Então é um poder interessante. Veja que é uma subclasse interessante para, por exemplo, campanhas que sejam envolvidas aí dentro do reino, dentro do castelo, com aquele jogo político, onde tem muita influência de um e de outro, que você precisa saber jogar. Ele é um personagem que pode fazer bastante diferença pelas defesas mentais dele e ele podendo redirecionar e por mais alguns poderes aí que eu vou estar explicando na sequência. No 11º nível você vai receber reforço férrico. É uma magia que você vai poder usar uma vez por dia sem gastar um espaço de magia seu. Veja que você está ganhando mais uma magia. Ele faz parte também do caldeirão de taxa. Essa magia é encontrada nesse livro. O que ele faz? Você tem ainda uma ligação com o plano férrico. Então você traz aliados de lá para lutar com você. O ponto importante é que você não gasta nenhum material, então nada que precise você vai ter que estar gastando. E além disso, você pode alterar a duração dele. A magia normalmente tem uma duração de 1 hora, mas você precisa manter a concentração. Qual que é a vantagem? Você pode diminuir essa duração para 1 minuto e aí você não precisa manter a concentração, te deixando livre para soltar outras magias. Então, qual que é a ideia interessante assim que você pode ter? De repente, num combate onde você precisa usar a marca do caçador, que depende de uma concentração, e você quer soltar essa, se você encurtar para 1 minuto, você consegue ter as duas em campo ao mesmo tempo. Levando em conta que 1 minuto são normalmente 10 rodadas, é bastante. Então, normalmente, os combates não duram tudo isso. Normalmente, tá bom? Na grande maioria dos casos. Então veja que de repente vale a pena você encurtar. Você recupera ele no dia seguinte, ou seja, após um descanso longo. E esse próximo eu achei muito legal, tá? Que é o Mist Wanderer. Seria aí a Neva Wanderer, a Neva Férrica, você pode escolher. Você só atinge ele no 15º nível. É um pouquinho alto, né? Mas eu achei ele legal. Você consegue usar a magia Passo Nebuloso sem gastar espaço de magia, sendo que o número de vezes que você pode utilizar é o seu bônus de sabedoria. Então, ou seja, você pode usar aí, se você tiver um mais 4, você pode usar 4 vezes ao dia essa magia sem gastar um espaço das suas magias. Além disso, você pode levar um companheiro seu, alguém que aceite ser teletransportado por essa distância. Então, aí você ficaria parecendo, sabe, o Noturno dos X-Men, podendo se teletransportar, porque inclusive, assim, um dos descrições da magia, que é apenas para roleplay, né? Seria como se você entrasse em Feywild, né? Ou se fosse até o Reino Férreo e saísse do outro lado. Então é meio como se você fosse para outra dimensão e depois saísse do outro lado. Ficou bem parecido.
Bem igualzinho o teleporte do Noturno, para quem já assistiu aí alguma série do X-Men Evolution, lá ele explica que ele vai para uma outra dimensão e sai, mas é tão rápido que ele nem percebe isso. Bom, na parte da construção, nos atributos, você deve estar pensando, poxa, ele vai ser um Ranger, então eu já tenho que me preocupar com sabedoria, destreza ou força, dependendo do qual for, mas como ele também é um combatente, é bom eu não ter uma força muito baixa. Vou precisar de constituição, carisma, basicamente quase que só inteligência aí, que não foi uma das habilidades mais exigidas, né? Daí você está falando de 4, 5 números altos, né, para você colocar em cada uma das características. Então, o que é importante? Primeiro de tudo, como ele tem aí o bônus de sabedoria para a parte social somando, talvez você não precise investir um número muito alto em carisma, já que os outros poderes dele não seriam tão ligados. Se você já tiver um bônus aí de mais 2 e procurar deixar os seus bônus mais altos para sabedoria e destreza, por exemplo, se você for um atirador ou coisa assim, né? Ou mesmo se você for usar armas que pode ser com acuidade. Então eu vejo ele melhor investindo em destreza do que em força. Por quê? Porque você consegue compensar um pouco essa falta de força sua utilizando, por exemplo, armas com acuidade. E aí você somaria o seu bônus de destreza. Além disso, o bônus de destreza soma na defesa e soma na iniciativa. Então isso aí também ajuda você. E funciona para uma salvaguarda de destreza, que normalmente é uma bastante utilizada. Então eu iria por esse lado, de um ataque à distância, mas caso precisasse corpo a corpo, com armas que podem usar acuidade com arma. Essa seria a minha estratégia. Segundo número, sabedoria, para você ter uma sabedoria alta. Terceiro número, eu colocaria talvez aí uma constituição para garantir aí uns pontos de vida extra. E o quarto número entraria o carisma, tentando pôr algum bônus caso eu tenha algum número. Tudo depende do que você sair, né? Depende da sua sorte. E eu deixaria força e inteligência para últimos números aí, e aí até mesmo o pior número eu colocar em força, de repente. Então seria mais ligado a isso nessa parte dos atributos. Vou dar alguns talentos aqui que também seriam legal você ter eles junto com você, que pode ser interessante. Bom, de talentos, alerta, né? Esse você ganha mais 5 de iniciativa e não pode ser surpreendido e ainda não tem desvantagem para atacar inimigos que você não consegue enxergar, então acho interessante. Principalmente se a campanha envolver muitas intrigas, né? Que provavelmente assassinos, ladrões vão tentar aí pegar você de surpresa, então seria interessante. Tem o outro lá que é o Fate Touch, que seria tocado férrico, tocado pelas fadas ou algo assim. Tá ali o nome, né? Você já é um ligado a isso. Então você ganha aí passo nebuloso novamente, tá? Então você poderia estar usando de outras maneiras, sem ser pela habilidade só lá no 15º nível. E você ainda ganharia uma magia de adivinhação. Então pode ser interessante você colocar magias que talvez você não tenha acesso nesse momento. Porque além disso também pode ser encantamento. E ainda você ganha um uso dessa magia por dia. Então, cada uma delas você pode usar uma vez sem gastar os seus espaços de magia. Você tem um pouquinho mais de magia para utilizar. Precisão élfica, aí depende de você ser um elfo, tá bom? É um talento racial. É o único talento que permite você ter uma super vantagem. O que é isso? Quando você tiver vantagem, você realizar um ataque baseado em destreza, sabedoria, inteligência ou carisma, tá? Então veja que a destreza novamente funciona. Você pode utilizar esse talento para ter uma super vantagem. Então, em vez de você rolar 2 de 20, você vai rolar 3 de 20 e ficar com o melhor resultado. Então, aumenta as suas chances de você ter sucesso em muito. Você também ser habilidoso em alguma perícia vai fazer com que suba mais ainda a sua perícia. E também o observador, né, que você pode pegar que aumente sua percepção passiva e também a sua investigação passiva em mais 5, então tornando você uma pessoa muito atenta a tudo que ocorre ao seu redor. Bom, as raças mais indicadas, não que não possa ser qualquer outro, tá bom? Mas as raças aí que podem ter maior ligação, os elfos, né, através dos altos elfos e também dos elfos da floresta e dos eldrins, pode ser uma boa opção aí com os poderes raciais deles junto com a classe. O gnomo da floresta é uma outra boa opção, através dos poderes dele você pode somar a isso e te ajudar bastante, então você vai se tornar uma pessoa muito boa nisso.
Os meio-elfos também é uma opção que entra bem, pois é meio que a base, né, vivendo entre os dois mundos, tanto o férrico quanto o convencional, né, o plano material principal. Um que pode ser uma surpresa é os Hobgoblins, que eles têm uma ligação ancestral com o plano férrico, que eles foram expulsos de lá e tudo mais. Então ele pode ter ido visitar esse lugar e está querendo fazer algum acordo para poder levar a família dele, algo assim, já que alguns suplementos vêm trazendo a opção de se jogar com um Hobgoblin. E o Leonin pode ser uma outra opção, que ele, apesar de não ter uma ligação férrica, né, ele tem aí alguma coisa que pode deixar. Acho que aí o pessoal aproveitou lá a parte da Crônicas de Nárnia, o leão, o guarda-roupa, aquela coisa toda lá. Quem assistiu sabe do que eu tô falando. Eu acho que eles resolveram pôr aí, né, no meio desse bolo todo. Bom, achei uma subclasse interessante que pode se encaixar aí em várias campanhas. Ele tem bastante jogo de cintura para você fazer, principalmente muitos movimentos, ainda ser bom de combate. Principalmente se for a distância, acho que ele seria o ideal, porque ele consegue se movimentar aí com alguns poderes que ele tem. Passo nebuloso é uma magia que é uma mão na roda, por assim dizer, para você se manter, de repente, fora de alcance, né, na maior parte do combate. Ele é bem ligado aí à parte de diplomacia, da parte social, por assim dizer. Então ele conseguiria substituir, por exemplo, a falta de um bardo ou alguma outra classe que pudesse fazer isso, de repente um ladino, que estaria fazendo essa parte mais carismática, sem precisar investir muito em carisma, pois ele consegue substituir aí com outros bônus. Ele seria aí o bardo dos Rangers, por assim dizer. A ligação com as fadas está refletindo bem nos poderes deles. A gente imagina um sátiro, alguém que some, né? Aquelas fadas chatinha que fica fazendo encantamento, coisas desse tipo. Ele consegue ter aí uma ligação através dos seus poderes com esse estereotipo que normalmente a gente está acostumado ligado ao reino férrico. Então eu acredito que seja uma classe que pode fazer diferença. Existem algumas que em combate são superiores, talvez tenha uma defesa até superior. Ele consegue ficar ali no meio termo, mas ele tem a parte social que é muito forte nele aí, que pode ser útil até para campanhas dentro da cidade, dentro da corte, que tem muita intriga, muita interação, coisas desse tipo. Ele pode funcionar muito bem. Em outras campanhas ele vai funcionar como um combatente aí que vai auxiliar o grupo com certeza com seus poderes. E o encantamento e algo assim sempre pode de repente facilitar a vida de todo mundo, tá? Não é só de magias de ataque que a gente vive. Então deixa a sua opinião, o que você achou, se você gostou, se você não gostou, se você acha que seria legal ter ele dentro do seu grupo ou não. Não esqueça de deixar aquele like para nós. Se ficou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve, aciona o sininho, dá uma força aqui para nós. Nós estamos trazendo conteúdo de qualidade, procurando trazer coisas novas, traduzindo coisas aí que saem lá fora, tentando trazer aí algo a mais para sua mesa. E aí precisa do seu apoio. Então, espero que tenham gostado. Até a próxima e que rolem os dados!